Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Vou ler um desses comentários aqui. Esse aqui é da Celita Baldasso. Ela escreveu assim: gratidão pelos comentários, até amanhã. Eu amo quando termina a frase até amanhã, porque é um compromisso que amanhã nós vamos estar aqui de novo estudando as Escrituras. E eu gostei aqui da Celita quando ela fala gratidão pelos comentários de vocês. Isso significa que ela leu os comentários de outras pessoas que foram colocadas aqui no canal, tá bom? Então, gratidão por ver. Aliás, eu vejo aqui que os comentários de vocês, sempre quando eu entro aqui para dar o coraçãozinho, já tem 3 joinha, 4 joinhas, significando que outras pessoas já leu e gostou do comentário, tá bom? Tem pessoas até que comentam em cima do comentário daquela pessoa ali. Então, gratidão pela participação de vocês. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nós estamos aqui no último capítulo agora, chegamos aqui em Alma, capítulo 42, tá bom? E vamos ler logo o versículo 1, né? Alma falando ao seu filho, dizendo: E agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa, que não podes compreender, relativo à justiça de Deus na punição do pecador, pois tenta acreditar que é injustiça ser o pecador entregues ao estado de miséria. Bom, então aqui, primeiramente, a gente tem que ver que a alma, ele tem uma percepção, tá bom? Não é que o filho dele falou algo, ele percebeu que o filho dele, ele acha que não é muito justo o pecador ser entregue para ser punido, né, a um estado de miséria, né? Ele já havia explicado que esse estado de miséria vem mediante a nossas próprias escolhas. Mas por que será então que Corianton ele pensa aqui, né, que é injusto o pecador sofrer? Por quê, né? Pode vir alguns pensamentos em mente, tá bom? Por exemplo, um deles pode ser, eu acredito que é nessa linha que ele está pensando, porque Alma ele vai explicar sobre a queda de Adão e Eva, e depois ele vai falar sobre a nossa responsabilidade. Porque algumas pessoas acreditam realmente que colocam a culpa em Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem transgredido, né, eu estava lá no paraíso comendo do bom e do melhor, mas porque eles transgrediu, agora veio isso sobre mim. Eles acreditam que eles estariam no paraíso de Deus se Adão e Eva não tivessem comido do fruto. Bom, se Adão e Eva não tivessem partilhado do fruto e se tornado mortais, nós nem teríamos nascido, porque é mediante a mortalidade que vem então o nascimento das pessoas, tá bom? Então, aqui a alma vai explicar para ele que não é por conta de Adão e Eva, tá bom? Porque essa é a intenção aqui. Orianto pensa: olha, eu não acho justo o pecador ser penalizado, o pecador aqui ser entregue, né, a um estado de miséria. Bom, para a gente achar que não é justo é porque a culpa foi de outra pessoa. Então, talvez seja porque ele acha, mas foi Adão e Eva que comeu, eu que estou nesse estado aqui agora. Então, a alma vai explicar um pouquinho aqui para ele sobre isso, tá bom? Mas só complementando aqui, a nossa regra de fé, falando sobre a queda de Adão e Eva, a segunda regra de fé diz: cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Então já começa por aqui, tá bom? Nós não somos culpados ou seremos punidos pela transgressão de Adão. Continuando aqui, versículo 2. E agora, meu filho, eis que te explicarei isso. Então ele vai explicar como que é justo sim, né? O pecador passar por um estado aí de miséria, sofrer. Então ele vai explicar isso, dizendo: pois eis que depois de haver o Senhor Deus expulsado nossos primeiros pais do jardim do Éden, por isso que eu acho que ele estava pensando assim, que a culpa poderia ser de Adão e Eva, porque a alma agora está explicando sobre Adão e Eva. Essa é uma das possibilidades aqui. Então ele diz: para que cultivassem, né? Adão e Eva foram expulsos do jardim para que cultivassem a terra que fora tomada. Sim, e expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden, e querubins e uma espada flamejante que voltava para todos os lados, a fim de guardar a árvore da vida. E vemos que o homem se tornara como Deus, conhecendo o bem e do mal, para que não estendesse da mão e comesse também da árvore da vida
e comesse e vivesse eternamente. O Senhor Deus colocou querubins e uma espada flamejante que ele não comesse do fruto, né? Para que ele não comesse do fruto. Então, aqui a gente vê a alma descrevendo a queda. Adão e Eva, no jardim do Éden, partilham do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles se tornam como Deus, no sentido que agora eles conhecem o bem e conhecem o mal. Eles conseguem discernir o bem e o mal, tá bom? Então, eles passam a ser como Deus nesse conhecimento aqui. E aí, imediatamente após eles partilharem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus ele ordena que se coloca na árvore da vida querubins. Tem vários tipos de anjos, né? Serafim, querubins. Querubins são um tipo de anjo que é guardião, que guarda o local, né? Então sempre quando fala em guardar algo, fala de querubins, tá bom? Então aqui eles estão guardando o caminho da árvore da vida. Para quê? Para que Adão não estenda a mão e coma do fruto da árvore da vida. Porque senão a palavra de Deus ficaria frustrada. Porque Deus falou que no dia em que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Imagina se ele come do fruto imediatamente da árvore da vida. Porque o fruto da árvore da vida ela tem o sentido inverso do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto do conhecimento do bem e do mal, ele traz a mortalidade. Há uma reação no corpo de Adão e Eva que eles passam a se tornar mortal. Não só ele, mas toda a terra, né? Ela muda de um estado e vem para um outro, que é chamado de queda, tá bom? E aí, a partir de agora, a situação muda. Então, mas se imediatamente ele tivesse estendido a mão e comido também do fruto da árvore da vida, o plano estaria frustrado. E Deus havia prometido que no dia que eles comessem, eles morreriam. Então, se eles comessem, eles não iam morrer. Então, Deus não teria, Deus falou algo que não teria se cumprido. Esse seria o sentido aqui, tá bom? Continuando aqui, versículo 4. E assim vemos que foi concedido um tempo para o homem para que se arrependesse. Sim, um período probatório, um tempo para se arrepender-se e servir a Deus. Porque eis que se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido da árvore da vida, teria vivido eternamente, de acordo com a palavra de Deus, e não tendo tempo para arrependimento. Sim, e também a palavra de Deus teria sido vão, e estaria frustrado o grande plano de salvação. Então aqui mostra que fazia parte do plano, né, que Adão e Eva iriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que houvesse uma mudança também no corpo deles e eles pudessem começar a gerar filhos, né, que era um dos mandamentos: crescer e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a partir disso, se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, teria frustrado esse plano de Deus, né, que já era a palavra de Deus nesse sentido aqui. Versículo 6 em diante diz assim: Eis, porém, que foi determinado que o homem morresse. Né? Aqui fala quando foi determinado, é porque estava certo que isso já ia acontecer. Né? E a gente vê que fazia parte do plano de Deus já, porque se nós lendo em Apocalipse, fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de Adão e Eva comerem do fruto, Deus já sabia de todas essas coisas e já havia preparado um Cordeiro, Jesus Cristo, para pagar pelos nossos erros, transgressões, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Então ele fala aqui: portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, seriam afastados da face da terra. E o homem tornou-se perdido para sempre, sim, tornou-se um homem decaído. E agora vês que se assim nossos primeiros pais foram afastados tanto física como espiritualmente da presença do Senhor. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à sua própria vontade. Bom, então ao partilhar do fruto ali do conhecimento do mal, Adão e Eva eles são afastados da presença de Deus. Acontece dois tipos de morte: a morte física e também a morte espiritual, porque a partir daquele momento eles estão afastados da presença de Deus, que é a morte espiritual. E aqui fala que eles ficam sujeitos à sua própria vontade. A sua própria vontade aqui significa o arbítrio, né? Eles ficam sujeitos às suas próprias escolhas.
Versículo 8 em diante. E agora eis que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. Portanto, como a alma nunca poderia morrer, que é interessante, né? Ele fala que tem que ter esse período probatório. Então, era necessário primeiro vir e ser provado na terra, para depois ser tirado desse estado de imortalidade e se tornar imortal, que vai acontecer por meio da ressurreição. Aqui também é interessante ele falar, ó, que a alma ela nunca morre, né? Então o corpo morre, mas a alma nunca morre. É o que ele diz aqui no versículo 9, ó. Portanto, como a alma nunca poderia morrer, e a queda havia trazido a toda a humanidade, tanto a morte espiritual como a física, isto é, foram afastados da presença do Senhor. Era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual. Portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais, diabólicos por natureza, este estado probatório tornou-se para ele um estado de preparação, tornou-se um estado preparatório. E agora lembra-te, meu filho, de que se não fosse pelo plano de redenção, deixando-o de lado. Assim eles morressem, a sua alma teria sido miserável, sendo afastado da presença do Senhor. E não haveria meio de resgatar os homens desse estado decaído, que o homem trouxe sobre si mesmo. Aqui então começa a falar também do estado que nós trazemos sobre nós mesmos, tá bom? Então, em Adão e Eva, não, a gente não pode culpar Adão e Eva por eles terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Cristo, ele pagou, ele venceu os dois obstáculos. Por exemplo, Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, trouxe a morte física e a morte espiritual, que é o afastamento da presença de Deus. Cristo vem e traz a ressurreição, tá bom? Corrigindo, e traz também a vida eterna, né? Ou seja, é, o, ele quebra as ligaduras da morte e também a do pecado, fazendo com que nós possamos voltar à presença de Deus sendo puro. Então ele vence o pecado, né, que é a morte espiritual, e vence também a morte física. Então, em nada Adão e Eva são culpados, porque depende de nós vivermos os mandamentos, porque quando nós ressuscitarmos, nós seremos julgados de acordo com nossas próprias obras. É isso que ele está falando aqui, tá bom? Então ele diz aqui, eu vou voltar no 12. Não havia meio de resgatar os homens desse estado decaído que o homem trouxera sobre si, em virtude de sua própria desobediência. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens. Neste estado probatório, sim, nesse estado probatório, porque a não ser que nessas condições a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. E assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça. Sim, a justiça de Deus que condena a ser afastados da presença para sempre. Bom, então aqui novamente ele explicando que mediante nossas escolhas que nós somos afastados da presença de Deus, que o homem trouxe isso sobre si mesmo, ou a palavra que ele mesmo utilizou aqui, né? Falando que nós trouxemos isso sobre nós mesmos, em virtude de nossa própria desobediência. Versículo 15 aqui para finalizar de hoje, diz assim: Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia o pecado do mundo, para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Então, para que, conforme falou, a justiça não pode ser roubada. Então, Deus ele não podia simplesmente nos salvar ignorando a justiça. Então, ele cumpre os requisitos da justiça, o próprio Deus, ele expia pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida,
e aí então ele pode exercer a misericórdia para nos salvar. Então aqui o próprio Deus faz ter um equilíbrio, tá bom? Ele não quebra a lei da justiça, ele apenas paga a justiça, tá bom? Por meio do sofrimento dele, e aí então nós podemos entrar na presença de Deus. Então vou fechar aqui no versículo 15 e amanhã a gente continua a partir do versículo 16, finalizando esse capítulo aqui. Gratidão por acompanharem todos os dias a mensagem. Essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.